Nesse vídeo eu vou te ensinar mais de 30 assuntos para você iniciar uma conversa com uma garota. Os famosos abridores que vocês tanto gostam e podem ser utilizados ali para você quebrar o gelo e estabelecer um contato inicial com uma garota. Alguns vão precisar um pouco mais de interação ali para que você possa utilizá-los. Só que legal é que vocês podem memorizar eles e utilizar sempre que você estiver numa situação parecida com a que eu vou demonstrar aqui. Lembre-se, eles serão bem variados. Alguns serão diretos, outros serão indiretos, outros serão situacionais. Então vai ser assim, eu vou falar a frase para vocês, ela vai aparecer aqui do lado também, com algumas variações. Vou explicar como você pode utilizar essa frase no seu dia a dia, na situação que você estiver vivendo parecida com a que essa frase se encaixe. E além disso, eu vou te mostrar aqui nas estrelas o nível de intimidade que você precisa ter com a garota para utilizar essa frase. Lembrando que uma estrela significa que você precisa ter pouca intimidade com a garota, ou seja, você pode utilizar à vontade, e quanto mais estrelas tiver, maior deve ser o seu nível de intimidade com a garota para utilizar essa frase. Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é como que deve ser a entrega dessas frases. Lembre-se, vocês precisam demonstrar boa energia, demonstrar que vocês não estão de forma nenhuma envergonhados com o que vocês estão fazendo, com o que vocês estão falando, porque o jeito que você fala define a efetividade da frase que você vai utilizar. Então tentem ser o mais natural possível, tentem falar de forma clara para que você não precise repetir a frase para a pessoa, né? Para que ela não fique com dúvida, afinal, por que você está perguntando isso? Sabe, tem que ser uma coisa natural, uma coisa espontânea, para que vocês tenham bons resultados. Então, vamos para as frases. Opa, e aí? Qual é o seu nome? É uma frase simples, nível de intimidade baixo. Você não precisa ter muita intimidade para fazer isso com uma garota que você não conhece. Simplesmente chegue com boa energia e pergunte qual é o nome dela. Isso serve para você chegar num bar, num restaurante, numa boate, até mesmo numa praça, em qualquer lugar você pode utilizar isso. Ei, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou do meu visual? Essa já é uma frase que exige um nível de intimidade maior. Você vai estar perguntando sobre o seu visual para uma garota. Eu já fiz isso em algumas baladas e deu muito resultado. As garotas elogiaram meu estilo, já foi oportunidade para puxar uma conversa, e aí você sabe que o nerd sedutor não perdoa. Essa eu considero muito boa. Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o melhor assunto que eu uso para iniciar uma conversa com uma garota que eu estou interessado? Esse abridor não exige nível de interesse alto, é muito bom de utilizar, porque você vai utilizar a resposta da garota como a próxima pergunta que você vai utilizar. Vamos dar um exemplo. Eu fiz essa pergunta para ela, ei, qual o assunto que eu devo iniciar uma conversa com uma garota que eu estou interessado? E aí vamos supor que ela responda, sei lá, pergunta o nome dela. Aí você para e fala, oi, qual é o seu nome? Porque aí você vai demonstrar o interesse para ela. Eu acho essa muito boa, utilizem essa e me mostrem os resultados. Oi, com licença, te vi passando, te achei estilosa e precisava vir aqui te dizer oi. Qual o seu nome? Essa é uma frase que também não exige nível de intimidade muito grande, você pode utilizar em situações durante o dia ou durante a noite. E aí, garotas, vocês parecem ser muito divertidas, vim aqui dizer oi. Essa também não exige um nível de intimidade muito grande, você pode utilizar ela quando tiver mais de uma garota numa roda, para puxar um assunto com várias garotas, ou para entrar numa roda de garotas que estão conversando entre si. É muito legal de você utilizar porque você já chega dando um elogio para a garota e é muito válido. Oi, achei esse insira aqui um objeto muito legal. Aonde você conseguiu ele? Essa é uma pergunta indireta, situacional, onde você vai observar algum objeto da garota e vai perguntar aonde ela conseguiu ele. Não exige nível de intimidade muito grande e você pode utilizar à vontade. Oi, essa bebida parece gostosa. O que é? Mesmo exemplo, nível de intimidade baixo e você pode utilizar à vontade quando você vê que a garota está tomando algum drink muito diferente, que você não conhece, e pode ser utilizado em situações de bares e restaurantes. Faz uma cara de curioso e pergunta, tenho certeza que tem algo interessante sobre você. Me conta aí, vai. Essa pergunta exige um nível de intimidade maior. Você já precisa ter sido apresentado para a garota. Você não pode chegar logo perguntando para a garota isso. Então é legal utilizar quando você já conhece a garota, por exemplo, alguém apresentou uma garota para você, você não sabe o que falar e você olha para ela e faz isso, entendeu? Pergunta o que tem de interessante nela que ela pode te contar. É legal e vale a pena utilizar. E aí, me conta uma coisa legal que aconteceu no seu dia hoje. Essa pergunta também exige um nível de intimidade um pouco maior. Você já tem que conhecer a garota para falar sobre isso com ela. Afinal, não é todo mundo que vai abrir como foi o seu próprio dia para um desconhecido. Então, se você já conhece uma garota, é uma boa forma de iniciar uma conversa. Nossa, eu curti muito esse lugar. Você já esteve aqui antes? É uma variação daquela famosa frase que as pessoas até falam mal, que é, você vem sempre aqui? Mas é um pouco diferente e pode ser utilizada quando você não tem nenhum nível de intimidade com a garota.
com licença, isso que você está comendo parece gostoso. O que é? Mesma coisa que da bebida, não exige nível de intimidade muito grande, você pode usar em situações onde você vê a garota comendo ou, né, degustando algo que é interessante que você não sabe o que é. Vale a pena utilizar. Nossa, você não vai acreditar. Olha que incrível. E insere uma notícia comum. Esse tipo de pergunta não exige nível de intimidade e é uma pergunta bem humorada que você pode utilizar, por exemplo, num show. Vou te dar um exemplo. Você está num show da Anitta, aí você chega, nossa, você não acredita, olha que incrível, a Anitta vai cantar aqui hoje. É uma coisa que vai fazer a garota rir e de repente você pode continuar a partir dali com uma conversa, perguntando o nome, perguntando mais outras coisas. Poxa, você tem um estilo legal, hein? Eu gosto disso. Essa pergunta exige um nível de intimidade um pouquinho maior para que você tenha liberdade de elogiar o estilo de uma garota. É claro que você pode fazer isso também para uma desconhecida, mas fica muito melhor se você tiver uma situação, por exemplo, que você já conhece a garota, ou que você foi apresentada por uma garota e notou que ela utiliza algumas roupas diferentes e tem um estilo bacana, elogiar o estilo é sempre uma boa coisa de se fazer. Então, utilize isso com sabedoria quando você estiver na presença de uma garota estilosa. Ei, vem cá, eu quero a sua opinião sobre uma coisa. E aí você pergunta alguma coisa. Essa pergunta não exige nível de intimidade, você pode fazer com qualquer pessoa, mas é claro que você tem que usar o bom senso. Não vai perguntar uma coisa muito íntima para a pessoa, né? E também fica legal de você utilizar assim, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma tatuagem, será que eu faço nesse braço ou nesse braço? Apenas para que vocês façam a conversa fluir a partir dali. Existe uma variação dessa que também me ajuda a escolher entre a opção A e a opção B. Evitem temas polêmicos, como vocês sabem, eu sempre recomendo não vai falar de política, por exemplo, você prefere Bolsonaro ou concorrente, ou então não vai falar coisas do tipo, você é contra ou a favor do aborto. Não entra nessas perguntas muito polêmicas. Pergunte coisas simples, coisas divertidas. Você prefere ursinhos carinhosos ou Mickey e Pato Donald? Sabe? Essas coisas assim que de forma divertida, que com certeza você vai poder puxar um assunto legal depois a partir disso. Ei, preciso da sua ajuda para entender por que algumas pessoas gostam de... E aí você insere uma série, um filme, uma música, alguma coisa que você queira dar uma polemizada ali, sabe? Brincar com a garota. Às vezes ela pode gostar daquilo, ou às vezes ela pode odiar aquilo assim como você. Então fica legal você começar uma conversa a partir disso e não exige muito nível de intimidade. Ei, você parece uma garota que gosta de... E aí você insere um tipo de comida ou um tipo de bebida e aí você pergunta, aonde eu posso encontrar isso aqui? Um exemplo, você pode utilizar isso num bar, você avista uma garota, chega pra ela e pergunta, ei, você tem cara que gosta de cerveja, aonde eu consigo uma cerveja aqui? E ela pode te ajudar ali a encontrar um caminho pro bar, você pode convidar ela para ir beber uma com você e fazer uma boa interação. Aqui você faz uma cara de curioso e pergunta, ei, me diz uma coisa, você por acaso já fez... E aí você insere uma atividade, por exemplo, culinária, ou você já tocou violão, ou você já praticou algum esporte radical, enfim, deixa sua criatividade fluir e puxa um assunto de acordo com o estilo da garota. Olha para ela e pergunta, ei, por acaso a gente já não se conheceu antes? Depois que ela responder, você fala, isso provavelmente é culpa sua. Aqui também não é necessário um nível de intimidade muito grande, você pode brincar com a garota e falar que ela é parecida com alguém que você conhece, ou que provavelmente vocês se conheceram em vidas passadas, talvez. Me diz uma coisa, o que você acha dessa aula? Esse é o tipo de pergunta que não exige intimidade e você pode utilizar nos ambientes de escola e faculdade. Agora, outra pergunta excelente para você utilizar num ambiente de balada. Você chega para a garota e pergunta, ei, você sabe por acaso que horas esse lugar fecha? Assim que ela responder, você fala, e o que a gente vai fazer depois? Esse é o tipo de pergunta que não exige intimidade e que você já pode deixar um pouco claro que você está interessado em conhecê-la melhor. Ei, eu vi você cantando essa música, qual é o nome dela? É o tipo de pergunta que você pode utilizar sem nenhuma intimidade com a garota quando você vê a garota cantando uma música num bar, numa boate, em qualquer lugar, porque você só está interessado na música, né? Só que não, mas aí você pode utilizar depois para puxar uma conversa musical, por exemplo. Me responde uma coisa, quem aqui você acha que está mais se divertindo? Vamos dar uma analisada? Esse é o tipo de pergunta que você também pode utilizar no ambiente de balada. Por exemplo, você cola numa garota e fala, vamos ver aí quem mais está se divertindo. Eu acho que é aquele cara lá, eu acho que é aquela garota lá. É legal porque vocês fazem um tipo de análise das outras pessoas que estão no ambiente, entendeu? É bem divertido e você pode utilizar sem nenhum nível de intimidade. Ei meninas, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês se conheceram? Vocês parecem tão diferentes? Esse é o tipo de pergunta que você pode fazer para um grupo de garotas que vai mostrar que você estava curioso, afinal como elas se conheceram e tal, vai dar uma de curioso,
e de repente ali, a partir dali, possa fluir uma boa conversa. Com licença, meninas, vocês duas parecem legais, mas você tem cara de encrenca. Esse tipo de pergunta é muito legal de você utilizar com um grupo de garotas. Você seleciona duas garotas e vocês dizem que elas parecem legais, e a terceira você diz que parece meio encrenqueira, meio bagunceira. É uma coisa divertida de se fazer, exige que você tenha um pouco de cuidado para não ser muito invasivo e para não entrar no espaço das garotas, mas de repente se elas já estiverem olhando para você, ou se ela estiver dando uma abordagem, é o tipo de pergunta legal de se fazer para iniciar uma conversa e quebrar o gelo. Oi, com licença, eu sempre te vejo por aqui, só que tem um problema. Eu ainda não sei teu nome. Qual é o teu nome? Esse é o tipo de pergunta que você pode utilizar com aquele tipo de garota que você sempre encontra no ponto de ônibus, ou nos corredores da faculdade, no corredor da escola, ou no seu bairro, e você nunca teve coragem de falar com ela. É uma oportunidade, não exige nível de intimidade nenhum, e você pode ali iniciar uma conversa e conhecer uma pessoa nova. Oi, não quero atrapalhar, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele cara ali é o teu namorado ou é o teu segurança? Esse é o tipo de pergunta que exige um pouco de cuidado, afinal você vai estar abordando uma garota que está na presença de outro cara, certo? De preferência, se ele se afastar um pouco, se ele não estiver na presença dela, se ele der um tempo, se ele for no banheiro, você pode aproveitar essa oportunidade para fazer esse tipo de pergunta, porque é uma pergunta bem tranquila, você não está ofendendo ela, e aí de repente ela pode responder que é apenas um amigo, porque se for namorado, melhor deixar para lá. Mas é uma oportunidade, de repente, de você mandar bem aí e conhecer uma garota, mesmo na presença de outro homem. Chega pra garota e pergunta: pro nosso relacionamento dar certo, eu preciso saber de uma coisa, que time você torce? É claro que isso é uma brincadeira, você tá sendo ousado demais, tá perguntando que time ela torce depois de falar que você pretende ter um relacionamento com ela. Então já é uma demonstração de interesse, é interessante, é uma brincadeira. E se ela aceitar bem, se ela rir e se ela se divertir, é uma oportunidade de você continuar a conversa falando de futebol mesmo, ou já mudar para outros assuntos mais importantes. Então é isso, esses foram aproximadamente 30 assuntos para você quebrar o gelo e começar uma conversa com a garota, ou ali para utilizar logo no começo de uma interação, logo depois de ter conhecido uma garota. E eu espero que vocês utilizem isso de forma inteligente. Saibam que não dá para utilizar alguns desses em todas as situações, porque afinal alguns desses são específicos para situações, por exemplo, de balada, ou situações que você já conhece uma garota, enfim. Por isso, usem com sabedoria. E agora nos próximos vídeos eu vou te apresentar outros modelos de conversa, outros modelos de assuntos, para você puxar com garotas depois que a conversa já estiver fluindo. Beleza? Até o próximo vídeo.